Então, como eu falei para vocês, dando continuidade, estamos falando de dois pensadores muito importantes que deu início à sociologia, nos fundamentos da sociologia. Vimos primeiro Augusto Comte, agora vamos falar um pouco de Émile Durkheim. Então, Émile Durkheim, esse fundador também, na sociologia conhecido como o pai da sociologia moderna, deu início de vários momentos de desenvolvimento na sociedade. De um lado, como falamos, Augusto Comte, e do outro lado vamos falar um pouco sobre o funcionalismo de Émile Durkheim. Então, como eu falei para vocês, Émile Durkheim, a consolidação do pensamento sociológico, a sociedade como uma ciência coletiva. A partir daí, Émile Durkheim é considerado um dos mais notáveis sociólogos franceses e um nome fundamental para o desenvolvimento da sociologia. Ainda que Comte seja colocado como fundador da sociologia, foi Durkheim que estabeleceu as dimensões da disciplina no que se refere aos seus métodos e objetos específicos. Durkheim nasceu em Spinal, na Alsácia, em 1858, estudou na Escola Normal Superior em Paris. A partir de 1902, passou a lecionar na Sorbonne e teve suas principais obras, que foi a Divisão do Trabalho Social, as regras dos métodos sociológicos, o suicídio, que é muito lembrado hoje no Brasil do Setembro Amarelo, e as formas de elementares da vida religiosa. Faleceu em 1917 em Paris. Grande contribuição de Durkheim foi conferir a sociologia como um status científico, ou seja, como esse objetivo identificou seu objeto de estudo e organizou os princípios do seu método, indicado assim como deveria ser feitas as apresentações das questões sociológicas e suas análises. A partir daí, Durkheim também definiu como isso, mais na frente a gente vai ver como os fatos sociais. Então, essa influência de Durkheim veio tudo sobre isso, A criação dele sobre o excesso de estudo, a sua forma de atitude, como ver, esses fatos sociais que ele mesmo colocou, que é muito importante para ele, que, no ponto de vista dele, os fatos sociais poderia dar realmente direção coletiva à sociedade. Quando ele botou os fatos sociais, em questão, mas como seria essa divisão desses fatos sociais de acordo com Émile Durkheim? Então, a gente vê bem aí nesse slide, ele divide em 3 momentos, que seria a coesão social, a partir do momento que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos, independente da sua escolha de vontade, ou seja, ele tem ou não consciência da coerção que atua sobre si. O indivíduo é levado a se comportar de determinada forma, ou seja, ele é obrigado a seguir as regras. Temos também a exterioridade, são os fatos sociais que atuam sobre os indivíduos involuntariamente, sem qualquer relação com a vontade ou adesão. As regras sociais já existem, assim como os costumes e as leis anteriores ao nascimento da pessoa. A educação é o mais comum, então temos que já cumprir aquilo que já existe na sociedade. E a generalidade é social todo o fato que é geral, então significa aplicar a todos os indivíduos sua maior parte. Então, a divisão, ou seja, as características dos fatos sociais, que é o objeto de estudo desse grande autor, Émile Durkheim. Educação formal ou informal? Fato social. Então, a gente vai ver aí que essa função é ajustar os indivíduos na sociedade em que ele vive. Método é estabelecer essas regras que vai definir a aprendizagem, e vai dar e canalizar, e transformar os hábitos e conduta dessa sociedade. Para Durkheim, a educação se concentra em um esforço sucessivo para impor às crianças padrões fixos de conduta no modo de ver, de sentir e de agir, padrões esses que não se adquirem espontaneamente. Émile Durkheim. Também ele visou a sociedade de outra forma, fora os fatos sociais. Durkheim também dividiu a sociedade em 2 momentos. Ele dividiu a sociedade em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica significa uma sociedade tradicional, pré-capitalista. Não há indivíduos nessa sociedade. Ele constitui só uma reunião de crenças e sentimentos comuns a todos os membros de grupos, ou seja, em tipo coletivo.
E solidariedade orgânica é a partir da função da divisão do trabalho que é integral. O corpo social assegure a unidade. Cada órgão tem um papel diferenciado nesse corpo. Significa que a sociedade capitalista moderna. Aqui é um mapa conceitual sobre tudo que a gente estava falando anteriormente sobre o Emile Durkheim, métodos, fatos sociais, né? Como Durkheim vê a sociedade, o suicídio, como o suicídio é dividido, como anômico, egoísta, altruísta, a solidariedade mecânica, que é dividida em mecânica e orgânica, né? Que a mecânica tradicional e a orgânica é uma solidariedade capitalista moderna. Então, tudo isso que nós vimos anteriormente no assunto de Emile Durkheim. Então, muito obrigado. Encerramos o fundamento da sociologia e no final desses dois conteúdos, desses dois autores, tem a nossa sabatina.